Queridos, eu escrevi um livro. Está aqui o livro Aviva-nos. É um livro para te incentivar a estar buscando ao Senhor 21 dias. 21 dias de devocionais, eita glória, aleluia, dá lugar. As crianças, até aqui quantos anos? 7? Pode ser aí as crianças até 7 anos, seu culto infantil, tá bom? Tá ali as professoras, vão ministrar uma aula maravilhosa para vocês. Aleluia. Esse livro são 21 dias de devocionais, 21 dias com o Senhor. Os psicólogos dizem que você praticando algo torna um hábito. Então, para você que tem alguma dificuldade em permanecer constante na busca ao Senhor, eu te indico essa leitura para que você seja abençoado. Consequentemente, você estará abençoando também a minha vida. Tá bom? Todo recurso levantado com esses livros, irmãos, vai para crianças carentes. No caso lá de casa são 3, Pedro, Maria e Alice. Você vai estar abençoando muito a nossa casa. Amém? Então tá aí, seja abençoado. Quem já está sendo abençoado pelo livro, aviva-nos. Aí tem uma, glória a Deus, em nome de Jesus, a igreja toda hoje. Agora, vou pedir para que você se coloque de pé mais uma vez. Em respeito à leitura da palavra do Senhor. No final eu faço. Visitantes, né? Não faço. Se encontra em 1 Samuel, capítulo 16. A partir do verso 6. 1 Samuel, capítulo 16. A partir do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como um ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou a Simeia. Mas Samuel disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este. Levanta-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com o óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente a Davi. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. E depois disso, Samuel voltou a Ramá. Pode se assentar. Aleluia. Eu busquei uma palavra ao Senhor para hoje. Dia de feriado, né? Dia de viajar. Você não viajou? Né? Estamos aqui os remanescentes. Aleluia. Boa notícia, Deus conta com os remanescentes. Posso ouvir um glória a Deus? Mas é bom viajar, né? Novos ares. Eu falei: Senhor, o que eu vou pregar nesse dia de feriado? Vou falar para os meus irmãos. Gosto de pregar sem óculos porque eu vejo embaçado, irmão. Mais fácil.
Quando tem que ler, a gente bota o óculos para ler, mas novamente. Mas aí, eu busquei o Senhor para entender o que eu falo para o meu Glauco, a careca de palavra. Então nós vamos aos pés do Senhor. Porque de mim, de nós mesmos, não temos nada. Porque eu e você somos limitados, fracos. Eu e você temos limitações. Essa é uma verdade. E se eu fizer qualquer esforço aqui, eu der uma estrelinha, ou tentar fazer algo performático aqui para acessar uma emoção e tirar lágrimas desse seu coraçãozinho, de nada vai adiantar. Porque não é na força do nosso braço, não é na força daquilo que nós temos, ou na capacidade ou habilidade que Deus nos deu para fazer algo. Simplesmente, puramente, pelo poderoso nome de Jesus Cristo que nós estamos reunidos aqui. Porque um dia Ele se entregou ali naquele madeiro e foi estabelecido um novo tempo. Um tempo de buscar onde o véu foi rasgado de alto a baixo. Agora eu e você temos acesso a Ele. Isso é poderoso. Só que isso tem sido negligenciado no nosso tempo. O acesso a Deus não é apenas agora para o sumo sacerdote ou o sacerdote. O acesso a Deus é para o Fábio, é para a Bebel, é para o Rafael, que dobra os seus joelhos e se encontra com Ele na calada da noite, que se encontra com Ele nas madrugadas, que se encontra com Ele debruçado no seu livro, aonde Josué vai falar, onde Deus vai falar a Josué, não se aparte do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Então, se Deus está orientando a Josué, não se desvie desse livro, porque é perto desse livro que Ele quer que você esteja. Porque todo fundamento da nossa base cristã está pautado em um único e firme fundamento, que é a fé. A fé em quem? Em Jesus. Então tudo que eu tentar fazer, ou qualquer outra pessoa tentar fazer, para tentar te envolver em emoções, é falácia. Porque basta que o livro seja aberto e ele seja lido, existe transformação. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então eu vou aos pés do Senhor e começo a perguntar ao Senhor: o que eu preciso falar? Qual o alimento que o Senhor quer trazer para esta quinta-feira, nesse dia 19, neste horário aqui, onde estamos reunidos? O que o Senhor quer ministrar no nosso coração? O que eu preciso falar? O que eu preciso pregar? O Espírito Santo falou no meu coração: você não vai pregar. Profetizar. Eu sou pastor. Eu sou profeta. Mas hoje eu estou me colocando à disposição daquilo que o Espírito Santo. Tenho medo apenas de uma coisa: pode o inferno militar sobre a minha vida e a minha casa. E eu já mostrei aqui no culto passado até. Deram a macumba na frente da minha porta, até descobrir quem é a macumbeira. Deixa ela comigo. Um dia ela vai estar aceitando aqui Jesus no meio de vocês. Eu falo: é ela! Passou, irmãos. Caramba, com turbante maior que tu. Ah, é você, né? Malequita. Tá bom. Pode tudo militar contra você, mas nada disso importa. Sabe o que eu tenho medo? Tenho medo de não fazer aquilo que Ele me mandou fazer. Isso eu tenho medo. Agora, das circunstâncias, vento contrário. Às vezes eu vejo uns videozinhos assim: o Mar do Norte, os pescadores do Mar do Norte, aquelas ondas gigantes. Dá medo. Nem disso eu tenho medo. Porque a morte para o justo, para o santo, irmão, é apenas a completude do processo de santificação que nós estamos aqui na terra. Sabia disso? Você tem medo da morte? É. Mas não deveríamos ter. Porque na morte dos santos é que Ele é glorificado.
nome dele é glorificado. Então, meu irmão, não devemos temer nem a morte, porque a morte, até a morte ele venceu. E é por isso que nós estamos reunidos aqui, pelo nome de Jesus, pelo precioso nome de Jesus. Precioso nome de Jesus, repito mais uma vez, porque é. E por isso nada importa. Importa é fazer a vontade dele. Para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, nós devemos nos colocar em um lugar de busca ao Senhor. Então hoje eu estou numa condição aqui, profeta, eu quero profetizar na sua vida, na sua casa. Porque o que ele liberou no meu coração para derramar aqui hoje à noite, irmãos, uma palavra profética. Se eu fosse colocar um título para essa mensagem, seria uma nova estação, uma nova roupagem. Porque, queridos, nós estamos aqui, já estamos no inverno. Parece inverno, gente? Parece, né? Mas é? Não. Mas tem gente usando casaco aí. Porque anuncia que o inverno está... Tem gente que já está pegando. Mistério. Queridos, no verão você usa camiseta. Porque a estação lhe permite a roupagem para que você esteja confortável nessa estação, para que você possa caminhar a sua jornada nessa estação. Mas quando o frio vem, o inverno chega, se muda uma estação e você está inserido em uma temporada aonde você precisa se proteger, você tem que mudar a roupagem. Escuta isso aqui. Quando muda a estação, muda a roupagem. Porque no verão, o casaco vai te atrapalhar. Quando você suar, você vai tirar. Mas no inverno, ele vai te proteger. Porque é a roupagem da estação. Então escuta. O Espírito Santo do Senhor está soprando nessa igreja. O Espírito Santo do Senhor está soprando em Vila Velha. A minha esposa virou para mim e falou o seguinte: olha... Esse inverno vai ser diferente, não vai ser aquele inverno que parece verão. Esse inverno vai ser bem definido, vai ter estação de inverno. Porque o prenúncio é, antes de chegar, já está bem definido as estações, está chegando frio. Eu não sei se você pegou o prenúncio do que está chegando. É que vai estar bem definido e nós precisamos nos preparar para o que vai acontecer. O que vai acontecer, não aconteceu, vai. Para isso tem o quê? Um prenúncio. E quando acontece um prenúncio, o que eu e você devemos fazer? Nos preparar. Só que tem muita gente vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal, vai descer uma grande chuva e está lá em cima do monte ainda. Às vezes nem no monte está. Está Elias em cima do monte e fala com o seu moço: eu vejo uma pequena nuvem, ela ainda é pequena, mas é o prenúncio de que uma nova estação, de uma chuva serôdia, aonde aquilo que plantamos, por vezes chorando, haverá de frutificar nesse novo tempo. Vai lá e fala com o povo. Desce, meu servo, vai lá e anuncia ao povo, porque eles precisam se preparar para essa chuva que vai chegar. Mas estamos num tempo de seca, a chuva está distante. Vai, vaso. Parece que a gente precisa falar 2 vezes, 3, 4, 5, até pegar na engrenagem. Deus não está preocupado com a sua entrega, pontual, mas que a sua entrega seja tão maravilhosa, tão perfeita, mas no dia de amanhã você não faz mais. Deus está preocupado com você estar num lugar de constância, porque neste lugar, mesmo se você não está fazendo perfeito, você está fazendo, e no momento que nós fazemos, aí nós somos aperfeiçoados nele. O problema é que dá 1, 2, 3 dias, aí começa a primeira parte do nosso culto. Deus conta com os remanescentes.
Pegou aí? Então não se preocupa que você viajou, não. Deus conta com você. Nesse novo tempo. Nós lemos sobre Davi, né? No capítulo que nós lemos, Davi estava com uma roupagem. Davi era pastor. Pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas tem cheiro de ovelha. Pastor de ovelha tem cheiro de campo. E ovelha fede, irmão. Não é cheiroso, não. Quem já foi no zoológico? Já chegaram pertinho de uma ovelha? Não é cheiroso, não. Davi estava catinguento. Davi nem chegava na casa, Davi dormia no campo. Davi dormia com as ovelhas. Porque ele se preocupava e precisava proteger suas ovelhas. Na verdade, as ovelhas eram do pai. Dava das ovelhas. Só que vai chegar um dia, meu irmão, que vai chegar um profeta na sua casa com a desculpa de fazer oferta e um sacrifício a Deus. Porque esse mesmo profeta já foi anunciado a ele que existe uma nova estação chegando. Porque eu não sou mais como o rei Saul. A minha unção não está mais sobre a vida de Saul. Mas não se preocupe, Samuel, porque eu encontrei testemunho de Davi, eu encontrei um homem segundo o meu coração. Então vai ajudar, vai na casa de um homem chamado Jessé, vai lá oferecer sacrifício, e no momento que você estiver lá, unja esse homem a rei. Uma coisa é o mundo, as pessoas falarem de você. Pode ser bom ou pode ser ruim. Por muitas vezes, às vezes é até ruim, mas mais ruim do que bom, né? Tem as fofoquinhas gospel, né? Tem as pedradas que você toma no meio do caminho. Tem as flechadas que vêm muitas vezes. Tem tudo isso no meio da jornada e da caminhada. Uma coisa é o povo falar de você, uma coisa é você ter reputação das pessoas falando de você, outra coisa é o próprio Deus dar testemunho de você. Encontrei em Davi, homem. Isso é diferente. Então, vai Samuel à casa de Jessé, oferecer sacrifício. Então, Jessé, vamos ali oferecer sacrifício, traga os seus. No momento que ele chega ali com a mesa preparada e no momento de fazer o sacrifício, ele anuncia, eu vou ungir. Ele apresenta o melhor, mais forte, mais alto. Só que o nosso Deus, ele não vê o coração. Ele já tinha separado para quem era este homem. Está ali Samuel perguntando, não tem mais ninguém. Existe um. Então, se existe, ninguém vai sentar à mesa. Seja ungido. Nessa nova estação, já estava sendo estabelecida. Davi foi o rei, mas não se assentou em um trono. O problema da nossa geração, quando nós temos palavra do Senhor, nós nos movemos por resultado. Muitos querem o resultado e a resposta do Senhor. Nada é de errado nisso. Ir ao culto e buscar a resposta do Senhor. Nós vamos orar por isso. Eu preciso ensiná-los. É no meio do caminho, no meio do processo que você é forjado para uma nova estação. Não é porque Davi foi ungindo o rei. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não ficou no ungido do Senhor. Tem muita gente na igreja como cliente, vendo a igreja às vezes como está, às vezes não está satisfeito como as coisas estão, mas estão dando nota para a pregação, estão dando nota para pessoas que sobem aqui para glorificar e louvar o nome do Senhor, estão dando nota para a fila do Kids, estão dando nota falando se não tem ou não tem, porque estão se comportando como clientes
não como os voluntários e servos. Porque para essa nova estação, Deus está chamando um povo. Porque no reino de Deus, maior é aquele que... Ah não, mas a fila do Kids está muito grande, não está tendo reunião de Kids, então por que você não colocou à disposição para dar aula para as nossas crianças? Porque está precisando. Ah, mas o pastor não me dá a oportunidade, não me dá a oportunidade para fazer. Ok, não dá oportunidade para fazer, mas no momento que existe a escassez de algo, você não se coloca como resposta. Você está esperando resposta, mas se colocar como resposta... dura para onde a palavra está indo. Mas como eu falei para vocês, eu não estou profetizando. Existe um novo tempo em que eu e você precisamos passar e ser amassados. É uma jornada, é uma linha tênue, onde nós não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas nós precisamos estar com os nossos joelhos dobrados para entender, discernir o tempo e o modo como o Senhor quer operar. Nós queremos viver coisas maravilhosas, queremos respostas, portas abertas, mas não queremos viver com aquele que traz a resposta, com aquele que traz o acalento, com aquele que traz o refrigério, é aquele que libera as portas. Sabe, tem uma pessoa que às vezes ela é musculosa, ela gosta de academia, e você frequenta essa mesma academia dessa pessoa, ela tem um resultado e você não. E por vezes você se compara com essa pessoa. Por que ele tem resultado e eu não, se nós frequentamos o mesmo lugar? Fazemos os mesmos exercícios. Ele está tendo resultado e o meu está sendo diferente dele. É porque essa pessoa, quando ela sai para fora dessa academia, ela leva a academia junto com ela. E aí, naquilo que ela pode comer, ela fala assim, eu sei que eu posso comer, mas melhor eu estou num propósito. A diferença é que por vezes eu e você justificamos essa academia para justificar o nosso dia a dia e as nossas vidas. Não, eu faço para eu poder ir lá e fazer o que eu quiser. Da mesma forma é aqui na igreja. Que por vezes nós vimos a igreja para entender por que tal pessoa está vivendo algo no Senhor e eu não estou vivendo, por que as coisas estão acontecendo e eu não estou vivendo, porque aquela pessoa está vivendo um nível que eu não estou vivendo, porque quando ela sai daquela porta, meu irmão, ela leva a igreja contigo, ela leva o Senhor da igreja contigo, Ele é tenda, Ele é a habitação do Espírito Santo lá fora. Em vez de vir aqui buscar motivos para justificar os seus erros lá fora. A nova estação que Deus está trazendo e se movendo é uma estação onde existe uma chuva serôdia, muitas sementes foram plantadas, mas aqueles que se perseverarem, estarem constantes, estes colherão de um lindo pomar que está sendo frutificado diante dos nossos olhos. Só que por muitas vezes nós precisamos orar. Tira as escamas dos olhos do seu povo para que eles possam ver aquilo que o Senhor está fazendo. Abra os olhos desse jovem mancebo para ele ver quantos são maiores ao que estão conosco do que o que estão militando contra nós. Abre os olhos dele. E por muitas vezes a pessoa, aquele que se move no profético, Bebel, por muitas vezes ele é taxado como doido, sabia? Acho que você sabe, né? Que às vezes você é um daqueles que taxam ele como doido. Mas sabe por quê que ele é taxado como doido? Porque ele está vendo algo que ninguém está vendo. Ele está vendo coisas no futuro, ninguém está vendo. Você já viu aquele estilista de moda? Um estilista de moda, ele anuncia quais são as tendências para a próxima estação.
Quando você olha de primeira vista, você fala, que ridículo, jamais usaria. Mas está trajado no modelo, bem vestido. Daqui um pouco, quando chega a estação, está todo mundo usando. O estilista é igual um profeta. Ele está vendo algo que vai acontecer. Você começa a julgar e dar pedrada. Falar é feio, é ruim, e não vai dar certo. Mas na hora que chega, você está usando seu tênis Vans. Aqui, ó, calça pegando frango, achando que está na moda. Ih, ridículo essa calça pegando frango. Tá aí o pastor pregando frango aqui, falando com você. Ele está vendo algo que é no futuro, até que se manifeste no presente. Irmãos, Noé acho que recebeu tanto xingamento, falácia, riram de Noé, até que começou a chover, irmão. Riram de Noé e sua família, batendo nos pregos, construindo um projeto que Deus deu, até que começou a chover. Não sei se você está entendendo. Mas aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, Ele não colocou nas mãos de pessoas ou nas mãos de homens, Ele destinou a você. Aqueles projetos que Deus destinou a essa igreja, Ele destinou a essa igreja. Só que aqueles com quem Ele conta, é aqueles que com dia a dia estão com as ferramentas, com os pregos, construindo o projeto que Ele deu. Mesmo que venha pedrada, mesmo que venha seta contrária. Vai construir uma arca por 100 anos, para um propósito de 40 dias. Foram 100 anos construindo algo para o Senhor, todo dia, sem cessar, sem vacilar, até que choveu. Detalhe, nunca havia chovido na face da terra. E ele falando, vai descer uma água aí. Vai descer um negócio aí. Vamos preparar aqui algo para que o que vai vir é algo muito grande. Mas não está vindo, Noé. Mas vai vir. Quando Deus te coloca em uma posição de que existe uma nova estação, precisamos estar ferramentados e precisamos estar posicionados nele. Porque haverá perseguição, haverá falácia, haverá vento contrário. E aí Davi tem que correr para onde? Para aquele que liberou a palavra. Saul agora atormentado, ele vai preocupar. Onde está Davi? Manda chamar Davi. E vai os seus conselheiros ver aonde está Davi. E no final do texto que nós lemos, nós vimos Samuel indo para Ramá. E o lugar aonde esses homens foram buscar Davi era justamente Ramá. No capítulo 19 vai narrar isso. Então Saul manda chamar Davi, os seus conselheiros estão indo para Ramá, e Ramá significa casa dos profetas. E no momento que aqueles homens, eles chegavam a Ramá, eles não conseguiam chegar até lá, eles caíam em terra e começavam a profetizar. Então Saul chamava mais homens e falavam, vai lá buscar para entender, porque aqueles que eu mandei não chegaram. E mais homens, quando chegavam próximo à casa daqueles profetas, eles caíam em terra e começavam a profetizar e não voltava mais. Esses homens estavam indo buscar Davi na casa dos profetas, até que Saul se levanta do seu trono. O Espírito do Senhor já não era mais com ele. O Espírito do Senhor já era poderosamente com Davi. E ele atormentado, precisando que Davi tocasse e acalmasse para ele. Ele chega até Ramá, e chegando até Ramá, ele não conseguiu estar em pé e também começou a cair, profetizar. Mas como que ele profetizou? Ele estava atormentado, o Espírito não era mais. É porque tu não tem nada a ver comigo e com você. Tem a ver com a estação e ambiente que nós estamos inseridos.
E quando Davi recebeu uma palavra do Senhor, olha, existe um novo tempo para a sua vida, ele foi fazer o quê? Era um prenúncio: eu vou me preparar para onde eu vou buscar a palavra, eu vou buscar e vou entrar lá e não vou sair de lá até que eu tenha uma direção. Eu vou para a casa dos profetas. Eu vou estar aos pés de Samuel, eu vou me preparar, eu vou me ferramentar, porque um dia o Senhor me chamou, um dia será o dia da exaltação, um dia será o dia que eu me assentarei ao trono, mas enquanto não chega esse dia, eu me preparo, eu me busco, eu estou aos pés do Senhor, eu estou constantemente com Ele, dia a dia, eu estou ali, mesmo que eu não veja nenhum resultado, mesmo que eu não esteja assentado em nenhum trono, mas eu estou na casa dos profetas, buscando ao Senhor. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, todavia eu alegrarei, exultarei o Deus da minha salvação. Aleluia. Deus não tem nos chamado para viver algo somente por o que Ele pode fazer, ou pelo resultado que Ele tem para trazer na minha e na sua vida. Não, não, não. Ele te chamou para um lugar de constância. E só vai viver tudo o que Ele sonhou ou planejou para essa igreja, ou para você, em níveis pessoais e em níveis de igreja, em níveis pessoais e em níveis de grupo, de pessoas, de grupo. Só vai viver aqueles que buscarem em espírito, em verdade, mas que estiverem em um lugar de constância. Não estejais como meninos inconstantes, levado por qualquer vento de doutrina, mas estejais pautados na palavra do Senhor nosso Deus. Quando Davi sai de lá, contra um grande homem desafiando o povo, quero um homem que possa militar comigo. Durante 40 dias, ele buscava um em Israel para que pudesse militar com ele. Quando Davi chega ali para entregar pães, alguns queijos aos seus irmãos, ele vê um exército amedrontado. Ele fala: quem é esse incircunciso que ousa ir contra o Senhor dos exércitos? E Saul manda chamar ele na sua tenda. E vê que ele era apenas um rapaz. Saul entrega a missão para este rapaz. Saul ferramenta com a roupagem que era dele, a sua couraça, e era pesada, não cabia, não era ajustada a Davi. Davi não conseguia nem se mover. Mas Davi sabia que ele já tinha ferramentado, ajustado as suas vestes, a sua roupagem como roupagem celestial, não era terrena, não era de Saul, não era de qualquer rei terreno, mas era do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Exércitos, aquele que vai à frente. Ele mesmo tinha ungido Davi. Davi sabia a quem ele servia e Davi sabia com quem ele limitava. Então Davi tira aquela roupagem e agora ele fala: não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, vou pegar ali as minhas pedrinhas, eu vou militar contra. No momento que o povo estava com medo, vê um rapaz no meio do arraial, no vale de Socó, indo contra um gigante de quase 3 metros de altura. Mais uma vez, chacota. Mais uma vez, existe vento contrário. Mais uma vez, existe risada do povo. Mas quando eu e você temos uma palavra e estamos constantes nele, no meio do processo haverá o dia da exaltação. E hoje nós estamos no meio de um desafios aqui, muitas famílias, muitas pessoas. Seja cura, seja portas fechadas, causas na justiça, parecem aos nossos olhos serem onde você já fez de tudo,
já chegou a médicos, laudos contrários, você não vai conseguir, falsas esperanças. Mas Davi foi até o riacho buscar algo, maior intimidade com o Senhor. E ali ele voltou ferramentado para uma batalha. Irmão, ninguém é assentado ao lugar de trono sem passar pelos gigantes. Ninguém é exaltado sem passar por batalhas. Ninguém vence alguma coisa sem ter batalhas a serem vencidas. O Vale de Socó provou que existia uma unção para Davi, mas no Vale de Socó o povo pôde perceber aquilo que um dia foi liberado na vida de Davi. A unção que um dia foi liberada na vida de Davi, agora é externa para todo o olho ver. Aquilo que um dia o Senhor estabeleceu para o povo de Israel. Existe uma nova estação. O reinado de um para mim já acabou, para os homens ainda não. Ele ainda está perdurando nesse trono, mas existe uma nova estação para o povo. Aí existe um ungir na vida de um menino. Na vida de um menino começa um novo processo. E ele respeita o processo. E ele vive aquele processo sozinho. Às vezes o que você está passando, ninguém está vendo. Ou tá. O que você está passando, ninguém às vezes está nem orando porque desconhece. O Senhor conhece. Às vezes a tribulação que você está passando, o seu choro, o seu pranto, as lágrimas que você derrama no seu quarto, ninguém está vendo, mas o próprio Deus colhe ele com as suas próprias mãos. Até que ele te leva para o Vale de Socó. E ali, o gigante ele é derrotado diante dos olhos de todas as pessoas. E todos olham e falam assim: Davi é maior do que Saul, o Senhor de Israel está conosco sim. E ali eles vão militar contra todo o povo filisteu. Quando Deus estabelece uma nova visão, uma nova temporada, uma nova estação, não permanece apenas na vida de uma pessoa. É para toda a congregação, é para toda a igreja, é para todo o povo. Deus está estabelecendo uma nova temporada para a vida da resgate. O que eu estou convidando o povo esteja com seus olhos fitados no Senhor, esteja com seus joelhos dobrados no Senhor, porque nessa guerra nós militaremos com o Senhor, com os nossos joelhos dobrados, e com os nossos joelhos dobrados, em oração, buscando, em uma busca constante, veremos a glória de Deus em tudo que fizermos, porque Ele é contigo, Ele é por nós, é Ele quem vai à frente, é Ele quem vence as nossas batalhas, Ele está aqui, Ele garante essas palavras, aquilo que o dia o Senhor prometeu na minha, na sua vida e na vida dessa igreja, vai se cumprir para a honra, para a glória do nome dEle. Mas precisamos estar preparados. E estar preparados é constantes dia a dia em oração. Em dia com o nosso jejum. Nos diminuindo e buscando a presença dEle. Para conhecer a vontade dEle, assim. Para conhecer a vontade dEle é só assim. Essa semana eu recebi uma bênção. Quero compartilhar. Porque assim, nosso Deus, Ele é maravilhoso. E Ele faz infinitamente mais do que a gente pensa. Pode fazer. O negócio é que paguei minhas contas. Aleluia. Paguei minhas contas, irmão. Faltou a conta, né? Faltou uma conta. Antes disso, vou deixar a conta na cabeça dos irmãos. Segunda-feira aqui, eu tive uma reunião aqui. Glória a Deus, foi uma bênção. Foi um momento maravilhoso. Gente, no início do dia de segunda-feira, vou falar antes disso. Quando eu estava numa última pregação aqui, não sei se os irmãos lembram,
A última vez que eu subi aqui para pregar, acho que foi numa quinta-feira, estava com uma camisa, irmão. Brechó dos jovens. R$10. Eu devia de estar pregando aqui nesse púlpito muito alegre, não sei o quê. Devia de estar algum irmão da congregação falando assim, aquela camisa ali era minha. E devia de estar pensando assim, no meu guarda-roupa, eu não estou vendo mais ela. Sua varoa deve ter liberado. Para o Senhor, comprei R$10. Estou eu aqui muito alegre pregando com ela. Camisa de brechó. Vocês acreditam que chegou uma irmã depois do culto? Eu gosto das profetas dessa igreja. E essa profeta eu nem conhecia, acho que nem era da igreja. Ela falou o seguinte, olha, você está muito mal vestido. Eu falei, sim, vejo que tu és profeta. Vou falar para você, Deus tem te levantado para andar à altura de... Deve se vestir. Irmãos, eu ouço tudo que vem a mim. Tudo depois. Mas ouço. Pois não. Próxima vez que você... Feche os nossos. Aí, segunda-feira, ela falou mais coisas, né? Mas eu quero só dar um adendo para isso. Segunda-feira eu estava lá e eu paguei as contas, né? Entrou poucos reais na conta, R$0. Falei, não tenho roupa nova, né? É legal, né? Seria legal ter roupas novas para ir para essa solenidade. Não deu meia hora. Bateu 2 varoas lá no meu escritório. Eu tenho testemunha. Me entregou 2 camisas e uma calça. A calça? Essa é uma das camisas. Pode falar assim. Dinheiro eu não tinha, mas ele é dono do ouro e da prata, varão. Isso é na segunda-feira, André. Olha como que Deus é lindo. Sabe por que eu tenho orado para Deus me alimentar disso? Terça-feira. Chega o tão grande dia da véspera do boleto que vence na quarta-feira, que todo boleto vence, irmão. Todo boleto é vencedor, campeão. Ele vai vencer. Você pode ter certeza. Eu falei, Senhor, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele fala falando que vai vencer. Ele fala falando que vai vencer. Eu estou fazendo a minha parte, Senhor. E eu falei uma coisa com o Senhor, não devo me preocupar com coisa alguma. A minha parte eu estou fazendo aquilo que o Senhor mandou. E o Senhor mandou eu entregar tudo que eu tinha. Eu tinha muitas funções. Irmãos, eu estou entregando tudo. Eu me voltado ao ministério. Eu era síndico de um lugar, eu era assim, entregando tudo. Daqui a pouco eu não sou mais nada. Só vai ser Ele na minha vida. E aí, quarta-feira, estou trabalhando. Glória a Deus por isso. Carol vem e fala o seguinte, tem reunião de pais. Pedro lá na escola. E vem, me pega ali no escritório com o carro dela. Estamos nós indo para a reunião de pais. O carro quebra. E a gente fala assim, glória a Deus. Aleluia. E tem o boleto campeão lá. Ela vira para mim e pergunta, a fatura do cartão você já pagou? Eu falei assim, não, Deus está provendo aí. Não deu meia hora. Um irmão dessa igreja falou assim, qual o seu Pix, pastor? Ele mandou o valor exato da fatura, irmão. Eu falei, irmão, não para com isso, sei que. Ele falou assim, aí eu orei e falei assim, para com isso não, estou precisando. Falei assim, varão, eu vou ser obediente. Ele falou o seguinte, ainda bem, porque não, senão Deus ia te pegar. Eu falei, tá bom. Eu mandei o Pix, fechei o olho. O valor da fatura do cartão, irmão. Glória a Deus.
boleto venceu, mas eu venci junto com ele. Eu paguei o boleto. Quer mais uma dessa semana? Faz essa semana. Tem noção do que está acontecendo na minha vida? Porque não é tempo de compartilhar. Só vou compartilhar dessa semana. Aí eu falei, pai, estou com vontade de comer um churrasco. Que a gente passa ali no Instagram, a gente vê o povo comendo churrasco. Véspera de feriado. Assim, o vaso passa embaixo do escritório. Bora ali comer um churrasco. O vaso pagou o churrasquinho para mim. Eu fui deixando. O que está acontecendo? Faltou a sobremesa, irmão. Tem que falar essa, que foi ótimo. Porque a varoa chegou. Desce aí, Carol, desce aí que eu estou te dando um presente. Comprou um bolo para ela. É que eu ia comer, só que comecei um propósito. Deu um peso na consciência, um bolo gostoso de chocolate, irmão. Aí a Carol virou para ela, eu estava do lado assim, só olhando assim, não estava com o olho pesado não. Eu estava olhando aqui do lado. A varoa virou para ela, então eu vou entregar para você. A Carol falou, também estou em propósito, não posso comer. Aí eu virei assim e falei, tô aí, né? Aí ela, pastor, essa oração das 5 horas tá dando certo, hein? Comeu um chocolate, varou. E tá os três olhando assim, tarde da noite, vocês não podem comer chocolate não. Vamos comer nós três, vamos comer todo mundo junto, bolo de chocolate. Você tem noção, irmãos? O princípio parece pequeno. São coisas pequenas. Mas Deus cuida da gente nos detalhes. Quando nós nos colocamos a estar perto do Senhor. Isso, como nós nos colocamos a estar perto do Senhor, nós podemos escrever sobre as bênçãos de cura que Ele faz aonde Ele passa. Quando nós nos colocamos a estar aos pés do Senhor, a dormir onde Ele dorme. Onde Ele vai, eu vou. Onde Ele está, eu estou. Quando eu estou ali, o que Ele come, eu como. Aonde o Senhor vai, as casas que Ele entra, eu entro. Não sei se você está entendendo. Aonde o Senhor Jesus entra, eu entro com Ele. Porque assim como Josué entrou naquela tenda, eu falo assim, eu não vou sair daqui sem gozar da presença do grande eu sou. Moisés fala assim, o que você está fazendo aqui? Não, eu vou ficar aqui até que você saia, ou até que o Senhor se manifeste. O lugar de constância é o lugar onde Deus tem nos chamado. Quer ser curado, irmão? Busca o Senhor enquanto se pode achar. A igreja ainda está aqui, mas um dia ela não vai estar. Ela vai ser retirada deste lugar. Tem prenúncio disso? Tem. Ore por Jerusalém. Jerusalém agora está em guerra. Orem por Israel. Ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus irá buscar a sua igreja. Só o Pai. Mas o que eu e você devemos estar é preparados. Mas só vai viver tudo que Ele planejou e sonhou para mim e sua vida se você tiver os pés dEle. Aonde Ele vai, você vai, irmão. Essa é a dica de hoje. Aonde Ele vai, você vai. Porque a bondade, a misericórdia os acompanharão todos os dias da sua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Você quer ser curado? O médico dos médicos está aqui. Se você quer ser curado, toca na orla dos vestidos de Jesus. Se você quer portas abertas, aquele que abre as portas abertas está aqui. Aquele que tem a chave dos céus está aqui. Aquele que entregou a chave dos céus à igreja do Senhor, Ele está aqui.
que o Rei dos Reis está aqui nessa casa, e Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Basta que a sua fé esteja nutrida e pautada nele. Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer na minha vida, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas Ele, se um dia liberou na sua vida, Rodrigo, Ele vai fazer, porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele cumpre a sua palavra não volta vazia. Fecha os seus olhos, quero ministrar na sua vida, nesse novo tempo que está sendo estabelecido nessa igreja, nessa cidade, na cidade de Vila Velha. Um novo tempo chegou, vista a roupagem deste novo tempo, porque os ventos estão soprando, e eles estão soprando ao seu favor. Não são ventos contrários soprando aqui, são ventos que vão te levar ao lugar da promessa. Para isso, para de murmurar, para de dizer o porquê, porque o momento que os povos murmurou no deserto, eles rodearam a sua promessa, eles rodearam por 40 anos, rodearam uma promessa que era só estender a mão e pegar. Mas no momento que você adora, no momento que você glorifica, os céus tocam a terra, e Ele libera toda sorte de bênçãos que nos céus foi liberada, e você agarra hoje, tudo está pronto, tudo está preparado na minha, na sua vida. Agarra agora, arranca desse altar aquilo que você veio buscar hoje à noite, em nome de Jesus. Aleluia. Lutamos com a Aleluia. de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações,
O vento do Espírito Santo está soprando aqui. Sinta a presença do Senhor, do grande eu sou, na casa de Deus. Sinta o sopro do Espírito Santo. Não é sentimento, é poder, é glória, é unção. João 3,8: o vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isto? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem no nosso testemunho. Ah, meu Deus! Não coloca o Espírito Santo numa caixinha. Não limita o Espírito Santo. Não limita o poder de Deus. Ele faz da forma que Ele quer, na hora que Ele quiser, conforme Ele quiser. Harabaço. O povo de Deus andava no deserto. Eu vou falar. O povo de Deus andava no deserto e tinha coluna de fogo à noite. Quando a coluna se movia, eles andavam. Quando a coluna parava, eles paravam. Num sol causticante, tinha uma nuvem para proteger. Quando a nuvem movia, eles andavam. Quando a nuvem parava, eles paravam. Quando o Espírito Santo se move, você anda, vaso. Quando a coluna se move, você anda. Mas quando ela para, você para. Porque não nos movemos por sentimento, mas nos movemos por palavra. E Ele está mandando se mover. E Ele está mandando orar. E Ele está mandando dobrar os seus joelhos e buscar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja do Senhor. Aleluia. Anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti.
Dê lugar agora, irmão. Comece a orar ao Senhor. Comece a buscar a face dEle. Abra sua boca. Fala em língua se você fala. Comece a orar. Se faltarem as palavras, falem em línguas. Falem na língua dos anjos. Comecem a profetizar. Assim, porque aqui é casa de Ramá. Aqui é Ramá. É casa dos profetas. Comece a profetizar. Abra sua boca. Seja ousado no Senhor. Seja ousado no Senhor. Porque quem ora tem crédito no céu. Quem ora tem crédito no céu. Se profetizar, Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. Vai chover, Vai chover. Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Me conta o rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Existe chuva de resposta, chuva serôdia, está nutrindo sementes lançadas aqui hoje. Aleluia. Feche seus olhos. Existe muita gente plantando, chorando, plantando com lágrimas. Com seus olhos espirituais, abra os seus olhos agora. Vê o lindo pomar que está diante de vocês agora. Existem pomares frutíferos agora. Lance mão e comece a pegar os frutos que estão neste pomar. O Senhor está falando, é seu, está disponível. A provisão já foi liberada lá no céu. Agora falta você ir pegar. Eu quero orar. O Senhor, Ele está restaurando colunas que por muitas vezes estão enrijecidas na vida de pessoas aqui. Ele está restaurando, Ele está alinhando colunas agora, vértebras em cada lugar. Ele está alinhando, uma dor crônica está sendo aliviada agora no poder que há no nome de Jesus, porque anjos ministradores estão ministrando no seu físico agora. Uma operação celestial está sendo feita. Eu quero orar por essas pessoas. Eu quero orar por portas abertas, porque tem muitas pessoas que estão com portas fechadas diante de vocês por muito tempo. Mas a chave que você veio buscar tem nome, é Jesus. Ele vai abrir essa porta. Oro por provisão. Oro por provisão na sua igreja. Então, em nome de Jesus, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui na frente, o nosso time vai orar por vocês. Se tem alguém aqui com uma causa impossível, nós vamos orar, vamos buscar o Todo-Poderoso e declarar uma palavra de vitória na sua vida. Vem aqui na frente, nós vamos orar enquanto o grupo canta mais uma canção.